Boa noite, irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um culto, mais um dia, vamos estar gravando o culto para os irmãos, para que os irmãos também participem do culto em suas casas. A diferença é que você vai escolher o horário que você vai oferecer esse culto a Deus. Quando você for colocar a fita, você precisa ser fiel. Agora que é a hora de ser fiel, só é com você e com Deus. Fazer esse momento que você colocar a fita, fazer um momento de culto e não um momento de entretenimento, não é verdade? Para que você colocar essa gravação para você participar na sua casa, ouvir o louvor, as orações, de participar também do louvor, e aí você vai ouvir a palavra de Deus, amém? Então, nessa hora que a gente pratica a fidelidade, quando não tem ninguém nos fiscalizando, não é verdade? Então é conosco, com a gente e com Deus. Então que Deus nos abençoe a todos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, glorificamos o teu santo nome. Ó Deus, tu és um Deus tremendo e maravilhoso, Deus forte, Príncipe da paz, tu és o único Deus, não há outro Deus além de ti, Senhor. Tu és o soberano, Criador dos céus e da terra, Deus de Jacó, nosso refúgio e fortaleza bem presente. Ó Pai amado, a Ti que invocamos, a Ti que servimos, a Ti, ó Deus, que adoramos e que oferecemos culto, Senhor. Nesse momento pedimos a Ti, Senhor, que perdoa nossas falhas, tudo aquilo que pecamos contra Ti, tudo que desagradou, entristeceu o Espírito Santo, que o Senhor venha nos perdoar, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, e que venha nos ajudar, Pai amado, a andar nos caminhos da santificação, andar no caminho que agrade a Ti, Senhor. Nos ajuda a alcançar um testemunho diante de Ti, Pai. Guarda cada coração, Senhor, e que nesta noite o Senhor venha nos ajudar, ó Deus, oferecermos o nosso culto a Ti, Pai. Não só nós que estamos aqui presente, ó Deus, de frente para a câmera, mas aqueles que vão estar assistindo, que também vão estar oferecendo o culto a Ti, Senhor, que seja com pureza, com sinceridade de coração, ó Deus, que o Senhor venha receber o nosso culto e a nossa adoração, e que o Teu Santo Espírito nos ajude, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Irmã Luzia com a palavra. Glória a Deus. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Obrigado. Que Deus esteja em cada coração, cada mente, em cada lar, cada família, nos ajudando em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 8, 18. Amém. Amém? Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém. Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Então, tudo que Louvado nós seja o teu passamos, nome. tudo que nós estamos passando, Glória a Jesus. não tem comparação com que as coisas que nós vamos passar com o Senhor. A palavra dele diz que o que ele tem preparado para nós é muito lindo, muito maravilhoso. Amém. Então, Glória a Deus. nós possamos passar todas essas aflições das nossas vidas, porque um dia nós vamos ter a nossa recompensa, Amém. que é estar com Jesus para sempre. Glória a Deus. E isso vale todo esforço. Amém. Não há de se comparar. Deus é maior e maravilhoso. Hino 89. Glória a Deus. Hino da harpa cristã 89. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Conta-me sim de Jesus, para na mente eu gravar como foi que padeceu na cruz pra me libertar. A sua paixão e morte, a começar no jardim, não houve quem mais tivesse um sofrimento assim. Só o amor, só o amor.
amor. Conta-me como sentiu a rude morte na cruz, suportando a acusação dos inimigos da luz. Conta-me como tem dado ao malfeitor sua paz, dizendo hoje comigo no paraíso estarás. Só o amor, só o amor, só o amor, sublime e grande amor. Conta-me como chorou, falando a Jerusalém, profetas fazem morrer quando a ti eles vêm. Conta-me quando ainda chora por causa do pecador que não quer seu evangelho proclamado com amor. Só o amor, só o amor, só o amor, sublime e grande amor. Conta-me como, Senhor, um bom testemunho deu, satisfazendo a lei. Quando o cálice bebeu, também diz essas palavras, com seu tão profundo amor. Pai, lhes perdoa a cegueira, que é própria do pecador. Oh, glória! Só o amor, Só o amor, só o amor, sublime e grande amor. Conta-me como também veio ao povo judeu, povo que tanto amou, querendo dar-lhes os céus, como ainda hoje ele ama a todo pecador, dando-lhe paz e descanso pelo evangelho de amor. Só o amor, só o amor, só o amor, sublime e grande amor. Glória a Deus. Glória a Jesus, louvado seja o teu nome, Louvado Senhor. seja o teu nome, Jesus. Obrigada, Senhor, pelo Glória teu a amor, Deus. Obrigada ao nome do Senhor. Glória a Deus. teu amor, tão grande é o teu amor. Amém, Jesus. Muito obrigada, Obrigado, Senhor. Deus. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, Glória a Deus. Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom, irmãos. Amém. E a misericórdia do Senhor dura para sempre. Amém? Nós vamos estar lendo um texto, uma meditação da palavra de Deus, como eu sempre digo, para que nós venhamos alimentar e fortalecer o Espírito. Amém, irmãos? Para que nessa luta da carne contra o Espírito saia vencedor. Amém? Então vamos alimentar o Espírito, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus escreveu, no capítulo de número 26. Mateus 26. Mateus 26. Aí vejo como que Deus é bom, né? Fica difícil até para os irmãos, porque eu vou fazer um comentário, não tem como os irmãos confirmarem isso, né? Eu vou ler aqui 26, 39. 26. 26, versículo 39.
Os irmãos vão ver que o texto que eu vou ler ficou combinando com o hino que nós cantamos, sendo que a leitura introdutória e o hino a ser cantado, a irmã Luzia escolhe do coração dela, eu deixo por conta dela, né? Ela escolhe, e aí ela vai e me canta esse hino, me puxa esse hino da harpa, né? E que bate exatamente com o que a gente vai falar nesta noite. Amém? Mateus 26, 39. Nós vamos ler só alguns versículos para nós meditarmos nestes versículos. Como eu sempre digo, a palavra de Deus ela é repetitiva, que ela venha nos trazer a memória, nos lembrar, né? Trazer a memória é lembrar algo que você já ouviu, ou quem sabe para alguns venha a ser nova, ou até mesmo para nós mesmos, se Deus nesta noite assim quiser nos revelar algo novo. Amém, irmãos? Então vamos ler a palavra. Diz assim, ó: e indo um pouco mais para diante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Amém? Até aqui, irmãos. Santo Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, glorificamos o teu santo nome. Senhor amado, tu és maravilhoso, Pai. Nesse momento, ó Deus, eu preciso de ti, Pai. Preciso da tua unção, do teu poder sobre a minha vida. Preciso, ó Deus, das lembranças, de trazer à minha memória a tua palavra, que o Espírito venha me trazer a palavra à memória, Senhor. Ó Deus, e que essa palavra venha falar com todos nós, a começar por mim, Pai. Que eu venha ouvir e ser alimentado pela palavra. Pai, eu preciso me alimentar desta palavra, Senhor. Me ajuda, Pai, para que eu me alimente da tua palavra e saia fortalecido desse culto, Senhor. Entrego a ti todo o crédito, toda a honra, toda a glória e já te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus. Amém? Irmão, tiver de pé algum aí, pode sentar, viu? Amém, irmãos? Olha que interessante, né, irmãos? Aqui os irmãos conhecem o texto, né, no momento que antecede a prisão de Jesus Cristo, quando ele sai para orar, estavam muito angustiados, não é verdade? E ele sai para orar. E aí o texto diz que indo um pouco mais para diante, prostou-se sobre o seu rosto, e orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Meus irmãos, Jesus ele é o mais perfeito exemplo de vida. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade, né? Porque nós precisamos seguir os passos de Jesus Cristo. Ele veio a esse mundo como homem perfeito. Ele não deixou de ser Deus, mas assumiu a forma humana de 100%. Ele recebeu um corpo físico, do qual esse corpo físico sofria dores, sofria frio, calor, sentia fome, sentia cansaço, não é verdade? Quantas passagens a gente vê Jesus no barco dormindo porque estava cansado. Por quê? Porque o corpo físico dele é igualzinho ao nosso. Então ele veio nessa situação exatamente para tirar de nós toda desculpa,
toda desculpa, porque às vezes eu vejo pessoas falando assim, não, mas Jesus era Deus, meu filho, Jesus era Deus para fazer andar sobre as águas, para fazer o cego ver. Agora, para viver uma vida de santidade e vida de negar a natureza humana, de negar as vontades, os desejos da carne, ele era homem, filho. 100% homem. Igual a mim e a você. Tinha o mesmo corpo físico. Ele era tentado, você não viu? Ele foi levado ao deserto para quê? Para ser tentado. Então todos nós somos tentados. Nós não podemos ceder às tentações. Porque nós somos provados, irmãos. Nós estamos sendo provados nesse corpo. De forma que Jesus ele falou assim, ó, primeiro ponto que a gente vê aqui nesse versículo 39 é que ele se separou, indo um pouco mais adiante, ou seja, se separou dos discípulos, deixou os discípulos, pediu que eles vigiassem, orassem aqui, e ele ia orar no particular com Deus. Ele ia falar no particular com Deus, não é verdade? Então essa oração dele foi feita no particular, entre ele e o Pai. Há momentos, orações que precisamos fazer, né, de angústia, de situações que precisamos. Às vezes você pode estar sendo tentado numa situação, você pode estar sendo tentado numa área da sua vida que você está bem enfraquecido. Você não vai ficar abrindo sua voz, soltando a sua voz no meio da igreja e gritando, Senhor, me ajuda, não olhar mais para aquela irmãzinha fulana, me ajuda a não cobiçar mais isso, me ajuda a não pegar mais aquele dinheirinho. Você não vai fazer isso de voz alta dentro da igreja, não é verdade? Você vai no particular com Deus, irmãos. Nós temos que ter o nosso momento de particular com Deus. Amém? Você tem que ter uma intimidade com o Pai. Você vê que Jesus, quando ele chegou, e ele falou assim, ó, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo que, olha só, ele sendo Deus, tá? Ele sendo Deus, mas ali naquele momento de homem, de 100% homem, que ele estava na carne, sofrendo toda aquela angústia, ele não se ensoberbeceu, ele não bateu no peito, ele não levantou, não exigiu nada, como aquele, lembra da oração do fariseu? E Jesus contou aquela parábola do fariseu, do publicano. O fariseu falava assim, ainda bem que eu não sou como esse publicano e tudo mais, não é verdade? E o publicano só batia no peito, baixava a cabeça e falava, Senhor, você propício a mim, pecador, porque eu não tinha condição de pedir nada a Deus, porque era um pecador. Então, olha só, o que Jesus ensinava, irmãos, é o que ele praticava. O que ele ensinou publicamente, quem foi a oração que foi aceita? Foi a oração do publicano. Então, e a do fariseu não foi aceita porque se era um religioso, que jejuava 3 vezes por semana, que dizimava de tudo que tinha. Não é verdade? Agora, então o que Jesus falava público, tá? Ele fazia no particular. Ninguém estava lá para ver ele ajoelhado, prostrado, como o texto diz aqui, ó, prostou-se com o seu rosto. Olha só, prostou-se com o seu rosto. Arriou, né, assumiu uma postura de submissão diante de Deus. Assumiu uma postura de humildade diante de Deus, de se humilhar diante do Senhor. É aquilo que Deus ensinou, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender de seus pecados. Então tem umas coisas assim que Deus deixa claro que nós precisamos fazer diante dele, para que ele nos ouça, para que ele seja conosco. Amém, irmãos? Então, nesses momentos difíceis que estamos passando, nós estamos aqui nesta noite recebendo mais uma porção, mais uma receita, né, uma porção da palavra de Deus para nossas vidas, para a nossa conduta cristã diante de Deus, como devemos nos conduzir diante de Deus. O Filho de Deus, né, que se fez carne e habitou entre nós, ele se prostrou diante do Pai, no particular. Olha só, coisa que ele falava que todos tinham que ter diante, né, publicamente, ele ensinava publicamente, no particular não tinha ninguém vendo, e mesmo assim ele cumpria aquilo que ele ensinava, que era assumir uma postura de humilhação, de humildade.
Então, primeira coisa que nós vemos aqui é que temos que nos prostrar, que temos que nos humilharmos diante do Senhor, nos colocando numa posição de submissão a Deus. E aí ele começou dizendo assim, ó, e orando dizia, meu Pai, ó, meu Pai. Não é verdade? Porque a autoridade, irmãos, está com o Pai. E Deus é o Pai celeste, é o Pai de tudo, né? Aqui a gente sabe, a gente vê muitos filhos desacatam os pais, desobedecem os pais, né? Mas a autoridade está com o Pai. O Pai celeste, o chefe da casa. Amém? A não ser aqueles que já têm a sua própria casa, não é verdade? Mas mesmo assim, tem uma submissão aos seus pais. Aí ele diz assim, ó, meu Pai, se é possível, ó, se é possível, irmão, não é exigência. Se é possível, é uma coisa, você pede a Deus, as pessoas às vezes não sabem pedir, nós temos visto pessoas ensinando, não, você não recebeu porque você não determinou, você não recebeu porque você não falou, ó, eu quero isso, quero que seja assim, eu não aceito. Eu vi pessoas falando assim, ó, eu falei assim, não, irmão, mas a pobreza também é de Deus, a doença, às vezes vem enfermidade sobre nós, faz parte da nossa luta. O rico e o pobre se encontraram, ambos fez o Senhor, quer dizer, não é todo mundo que vai ser rico, não é verdade? Aí uma irmã falou assim, não, mas eu não aceito, uma irmã pastora, né? Mas eu não aceito, eu sou uma serva de Deus, não aceito enfermidade sobre a minha vida, não aceito isso. E a gente vê aqui o Todo-Poderoso, o Jesus Cristo, o Filho de Deus, o herdeiro de tudo, aquele que todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, através dEle, falando com o Pai, se possível, se é possível acontecer isso, Pai, Senhor, há uma possibilidade do Senhor me curar, há uma possibilidade, ó Deus, de repreender esse vírus, porque você não sabe o plano de Deus. O vírus vai ficar até o tempo que Deus quiser. Ah, mas foi o chinês que fez. Foi, mas Deus permitiu, como eu já ensinei para os irmãos. Se Deus não permitir, ninguém faz nada. Então o tempo de Deus, não tem negócio, não, determino, sai fora, vírus, sai. Não, que sai fora, rapaz? Senhor, é possível limpar a nação e a terra desse vírus, Pai? Será que é possível, Deus? Se é do seu agrado, Pai, é do seu agrado tirar esse mal de sobre nós, Senhor, de sobre a igreja, tirar esse jugo, esse fardo, essa doença, essa enfermidade, essa escassez. Ó Deus, será que é possível o Senhor abrir uma fonte de renda, uma porta de emprego para o teu servo que está desempregado? Será, Pai, que é possível? Jesus falou, se possível. Por que ele falou isso? Porque Deus pode ter outro plano, e como aqui foi o caso. Deus tinha outros planos. E os planos de Deus são perfeitos, irmãos. Você não entende por que você está passando por isso. Às vezes a gente não entende, né? Como aquele fariseu orava, batia no peito e exigindo de Deus, porque ele jejuava e dizimava, porque era muito religioso. Então a gente não sabe, irmãos. A gente tem que falar, a nossa oração é se Deus, se for possível, Pai. Porque quando o que adianta você se ajoelhar e fazer uma oração de determinação, determinando coisa, dando ordem a Deus? Quem pode dar ordem a Deus? Que humildade é essa? Que humilhação é essa? Se você está dando ordem a Deus. Porque a gente vê uns crentão hoje, uns super crentes, uns ensinamentos assim, uns super crentes, uns negócios super poderosos, que, comigo é assim, que tem que dar, e ensina para os outros errado, que tem que determinar coisa.
quando na verdade nós temos que pedir a Deus encarecidamente, se possível. Isso foi o exemplo de Jesus Cristo. Afinal, nós somos discípulos de quem? Nós estamos sendo discipulados por quem? Nós somos discípulos de quem? Nós seguimos a quem? A Cristo ou outra religião? Ou ao mundo, ou ao sistema? Ou estamos moldados ao mundo? Se estamos seguindo a Cristo, se somos discípulos de Cristo, nós temos que pegar os testemunhos, os exemplos de Cristo para nossas vidas. E aqui ele deu um exemplo maravilhoso. Né? Ele fala assim, ó, pai, meu pai, e ele fala meu pai, quando você fala meu, falar pai é uma coisa, mas quando você fala meu, aí você está demonstrando um carinho, uma intimidade, meu pai. Já viu? Quando o filho fala mamãe é uma coisa, quando ele fala minha mamãe é uma coisa, quando ele fala mãe é outra coisa, pai é outra coisa, quando ele fala meu papai, a intimidade fica mais, né? Não é verdade? Fica mais profunda, você fica assim, né, com um relacionamento melhor, né, demonstra mais apego pelo seu papai e pela sua mamãe. E ele vai assim, ó, se é possível, passe de mim este cálice. Qual era o cálice, irmãos? A luta que ele ia ter que passar, a gente não precisa perder muito tempo nisso, né? Que ele precisava sofrer, morrer na cruz, e ele não só morreu na cruz, mas antes de morrer na cruz, ele passou por todo aquele escárnio, por todo aquele sofrimento, como a gente vê hoje, mais uma vez citando aqui a situação nossa do país, né? Você vê a estratégia do adversário é acusar você do que ele faz. Olha só. E eu estava comentando com a minha esposa, isso é muito difícil, você vê uma pessoa acusando você, falando que você que é fascista, que você quer isso, quando na verdade as atitudes deles é que mostra que eles são realmente. E nós não temos uma atitude dessa e somos chamados. Não é verdade? É a pessoa acusar você de uma coisa que você não é. Olha só, e Jesus Cristo foi escarnecido, zombaram dele, escarneceram dele. Jogaram sobre as vestes dele, tu és o filho de Deus, então faz isso, faz aquilo outro, se faz um escárnio daquele. Talvez o escárnio que foi feito, irmãos, antes dele ser pregado, talvez tenha sido pior do que a crucificação. A humilhação, quanto foi, por que eu estou querendo exaltar isso? Porque nós vamos ver aqui um detalhe hoje, que se Deus permitir, sobre a nossa natureza humana. Jesus foi testado ao extremo antes de ser crucificado. Foi cuspido, foi açoitado, foi ao extremo antes de ser crucificado, para ver se a carne se levantava. Porque tudo era na carne. Nós vamos ver o que ele falou aqui, ó. Então, irmãos, olha só que tremendo. Mas ele vai falar assim, ele fala assim, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. É outro exemplo que ele deu para nós seguirmos. Os irmãos já sabem disso, já estudaram isso, já aprenderam sobre isso. Que a vontade de Deus é perfeita e agradável. A vontade de Deus é o melhor para nós. Deus tem algo melhor para você do que o que você mesmo está querendo. Deus é capaz de desejar para nós o melhor mais do que nós mesmos desejamos. Olha só que interessante. Todo mundo deseja o melhor para si, não é verdade? E no entanto, Deus deseja ainda melhor do que nós próprios desejamos para nós. Foi o que Jesus falou, ó. Se possível, ó, eu estou sentindo aqui, né? Eu não queria passar a tomar esse cálice. Se possível, passe de mim esse cálice. Agora, mas não seja feita a minha vontade. Ele, sendo Jesus, ele podia ter também uma vontade perfeita. No entanto, ele abriu mão da sua vontade, ó. Mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Ou seja,
eu confio mais na sua vontade do que na minha. Eu prefiro que se faça a tua vontade do que a minha. Porque o Pai é um Pai amoroso, é um Pai maravilhoso, é um Deus excelente, né, que sabe, conhece todas as coisas, onisciente, onipotente, tudo. Então eu prefiro que seja feita a vontade dele do que a minha. Será que você tem feito esse tipo de oração? Tem aprendido a orar desse jeito? Quando você vai orar, você fala isso para Deus, você declara isso para Deus: Senhor, não faz a minha vontade, não. Ó, eu queria comprar um Mercedes, mas não faz a minha vontade, não, Pai, faz a tua. Se não for da tua vontade que eu compre um Mercedes, então que eu não compre, tira de mim, não deixa comprar. Amém? Você fala isso para Deus: Senhor, seja feita a tua vontade. Isso, irmãos, é uma demonstração de confiança em Deus, de submissão à vontade de Deus, de entregar a Deus toda a honra, toda a glória. Porque se Deus não faz a nossa vontade, mas faz a dele, o resultado, a glória é para ele. Amém? A gente não sabe a consequência do que vai acontecer quando a nossa oração é atendida. Não é verdade? Você ora, mas se Deus fizer, é porque foi feita a vontade dele, porque você pediu a ele que não faça a tua vontade. Você está orando nesse sentido, mas não quer que seja feita a tua vontade. Somente se a vontade de Deus coincidir com a sua, para que seja feita a vontade de Deus. Aí a gente vai ver o resultado, né? A consequência, o que vai acontecer com essa oração. Porque se for feita a nossa vontade, nós vamos ter dificuldade. Nós não temos condições de exigir de Deus que seja feita a nossa vontade. Vamos chegar lá no porquê. Então, irmão, no versículo 40 fala assim, ó: e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então nem uma hora pudesse velar comigo? Olha só, irmão, a gente já começou a ver aqui a natureza humana, como é que é, viu? Jesus estava orando, estava falando com Deus. Se você está orando e falando com Deus, você não dorme. Mas se você dá vazão para a sua natureza humana, para a sua carne, você acaba dormindo. Não é verdade? Se você para de falar com Deus, você dorme. Você está cansado. Aí aqui começou a demonstrar a natureza, como que é a natureza humana. A carne, é o que Jesus falou, a carne é fraca. É onde eu quero chegar, a carne é fraca. Eles até tomaram a decisão de seguir a Jesus. Não, eu vou contigo, vamos lá, vamos para o monte, vamos orar, vamos para o monte. Aí chegou lá, dormiu. Aceitaram o chamado, vamos lá, Pedro, vamos lá. Mas chegou lá, dormiu. Amém, irmãos? Se nós não alimentarmos, não fortalecermos o espírito, a carne é fraca, ela vai ceder à tentação. A tentação, no caso aqui dos apóstolos aqui, lá no meio do jardim, no caso ali, a tentação deles era o sono. Ai, que vontade de dormir, o olho está pesando. No outro versículo vai dizer que o olho pesou. E coisa boa é quando o olho pesa, você procurar um lugar para dar um descanso para a sua carne. Então Jesus falou assim, nem uma hora, era só uma hora. Então a gente não tem condição nem de vigiar nem uma hora. Não é verdade? E aí ele voltou e ele fala assim, ó: vigiai. E aí Jesus fala para ele assim, ó: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Aí ele diz, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando você recebe a Jesus Cristo, irmão, como Senhor e Salvador, você confessou a Jesus, você tem os seus pecados perdoados. Então, se você, naquele momento que você confessou a Jesus e teve os seus pecados perdoados, você morresse como ladrão da cruz,
você seria levado para o céu. Está pronto, o que vai para o céu é o Espírito. Tirou o pecado dele, está pronto para ir para o céu. Não é isso? Foi isso que Jesus falou aqui. Vigiai e orai, porque a carne é fraca, filho. Você ainda está nessa carne. O Espírito está pronto. Mas se você não vigiar, a carne vai atropelar. Se você não vigiar, a carne vai se levantar, como eu gosto de citar, que é uma luta entre a carne e o Espírito. E vence aquele que está mais fortalecido. Então, se nós tivemos nossos pecados perdoados, seus pecados foi perdoado, Jesus Cristo perdoou os seus pecados, você se tornou santo. Então você tem que se manter, a nossa luta agora é para nos mantermos santos. Ele perdoou, você ficou santo. Agora você tem que se manter santo. Como que você vai fazer isso? Vigiando e orando. Foi o que ele falou aqui, ó. A receita é essa. Vigiai e orai. Por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se você não tomar uma postura de vigilância, de oração e vigilância, você vai ceder à tentação da carne. Você vai ceder ao prazer da carne. Você vai ceder, por isso Jesus é um exemplo para nós, ó, tá vendo? Ele saiu para orar e ele conversou com o pai, voltou e ele não dormiu. Não dormiu por quê? Porque estava vigiando, estava em oração. Por que o outro dormiu? Por que ele não aguentou? Porque a carne é fraca. A carne de Jesus também era fraca. Mas Jesus nunca cedeu à tentação da carne. Né? Desde que ele foi levado no deserto, quando começou, e tudo mais, nunca cedeu. Porque a vontade da carne, Jesus já era dado emoção, ele sentia fome, sentia frio, sentia medo, né? Sentia angústia, que foi o que ele sentiu aqui agora, quando estava chegando a hora de ser crucificado. E nós a mesma coisa. Por que Saul perdeu a bênção? Perdeu o reinado? Por que Deus não confirmou o reinado de Saul? Por quê? Porque ele não vigiou. Não vigiou. O que é vigiar? É colocar a palavra de Deus em prática. O que é vigiar? É estar atento ao que Deus falou. O que é vigiar? Estar atento ao que agrada a Deus. Isso é vigiar. Se desagrada a Deus um adultério, então nós não vamos adulterar. Se Jesus falou que só de olhar para uma mulher com sentimento impuro, já adulterou com ela, então você não vai fazer mais isso. Vai vigiar. O que é vigiar? Aí você vê a mulher vindo de lá, aí você já vê que, meu Senhor, guarda meu pensamento, para não pensar que vigiou. Usou a palavra de Jesus. Viu um dinheiro fácil, tem uma dificuldade nessa área, mas vigiar, porque ladrão não entra no reino do céu. Vai falar da vida dos outros. O que você faz? Vigia. Não posso falar não, Jesus falou que não entra no céu quem fala mal da vida dos outros. Aí, vigiar, viu? Isso é vigiar. Vigiar não é ficar abaixado atrás do murinho assim, com o olho em cima, não. Aí é coisa de fofoqueiro. Olhando a casa dos vizinhos assim, por cima do muro, pelo buraco da porta, da fechadura, isso não é vigiar. Vigiar é você observar a palavra de Deus. O que a palavra de Deus disse? Que o espírito está pronto, mas que a carne é fraca. E o que os apóstolos vêm ensinando, o apóstolo Paulo? Que é para nós mortificarmos a nossa carne. O que é mortificar? É isso, é vigiar. Não é se suicidar, não. Mortificar não é se suicidar. Não é você matar a carne. Vigiar é você não dar mais, não atender aos desejos carnais. Porque tem coisas que são necessárias. Né? Tem coisas que são necessárias. Passou para o excesso, aí já é carnalidade. Amém? Aí já não é sustentar o corpo. Porque nós temos que dar coisas ao corpo. Né? O corpo precisa ser tratado, precisa ser cuidado. Agora, os excessos, igual a gente vê, culto ao corpo e outras coisas mais, é que não está dentro da questão vigiar. A carne é fraca, irmãos. Jesus falou assim, ó, o espírito está pronto.
acabou de orar, morreu, vai para o céu, filho. Porque quando você ora, não é possível que você não fala, Senhor, me perdoa, com sinceridade, com pureza de coração, me perdoa os pensamentos ruins que eu tive essa semana, ou hoje, ou agora mesmo, ou o que eu falei, ou a atitude que eu tive, né? O Senhor me perdoa isso, e aí você vai dormir, morre e vai para o céu. Mas se tu amanhecer, se tu não morrer amanhecer, já tem que amanhecer vigiando, filho, para não cair em tentação. Porque a carne é fraca. A carne é dado a ceder. Amém? A carne é dado a gostar das coisas do mundo, do sistema. Então, por isso, Jesus Cristo fala assim, ó, vigiai e orai, irmãos, para que não entreis em tentação, que na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, eu queria chegar nesse ponto. Esse ponto aqui que me fez essa semana trazer essa palavra hoje. Por quê? Porque em várias outras situações da Bíblia a gente vê, ó, há uma luta da carne contra o espírito. Mas como assim o espírito está pronto? Como assim está pronto? Ué, no momento que você recebeu o perdão dos seus pecados, você está salvo, você foi salvo. Então está pronto para ir para o céu. Mas se tu não foi, então vai ter que vigiar. Se tu não foi ainda, vai ter que vigiar, orar e vigiar. Você não consegue vigiar sem orar ou vice-versa. Amém? O que é vigiar? Vigiar é você trazer, né, a palavra, é meditar na palavra. Não, mas Jesus falou que não pode cobiçar, não pode, os mandamentos dizem que não pode cobiçar o que é do próximo e tal. Mas aí se você tem uma tendênciazinha, o que você faz? Vai lá orar, filho. Se afasta de todo mundo, igual eu falei, igual Jesus fez, se afasta e ora, Senhor, guarda meu pensamento, tira meus olhos com essa tendência, né? Tá vigiando. Se vigiou, orou, o Senhor sustentou. Amém? Vigiou, orou, o Senhor guardou. Porque é o que Ele manda fazer. Ele não vai mandar você vigiar e orar se isso não tem resultado. Se Ele é o exemplo para nós, se Ele é o caminho para nós. Amém? E ainda que não aconteça do jeito que nós estamos orando, como Jesus falou, Senhor, se possível, prostrado, se uma postura de humildade, né? Se prostrou diante de Deus e falou, se possível, não sei se é possível isso que eu vou te pedir, Pai, mas se for possível, que o Senhor venha fazer segundo a tua vontade, não segundo a minha. Porque eu quero ficar totalmente dependente da tua vontade, daquilo que o Senhor quer fazer para a minha vida. Amém, igreja? O caminho é esse. Aí, mediante a isso, né, Jesus diz que a carne é fraca, então a gente tem que vigiar. Realmente vigiarmos. E aí no versículo 42, ele vai assim, ó, e indo uma segunda vez, orou dizendo, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, então faça a tua vontade, filho. Essa seria a minha oração nesse momento, filho. Eu não estou aqui orando para Deus fazer a minha vontade. Nesse momento de pandemia, de dificuldade, de ameaça de morte, de ameaça de enfermidade, eu tenho orado a Deus exatamente isso. Se tiver que morrer, filho, morreu, ou seja, faça a tua vontade, Pai. Se morrer, porque eu vou para o céu. Eu só peço a Deus que me leve depois de uma oração como o ladrão da cruz, né? Que acabou de orar, acabou de falar com Jesus, vai estar comigo hoje, filho. E não deu mais tempo de pecar. Porque se der mais um tempinho para ele vai acabar pecando. Por quê? Porque a carne é fraca. Então, irmão, não tem ninguém forte. Às vezes pessoas acham que se controla, que se domina, né? Às vezes a gente conta uma situação, a pessoa diz, comigo não faça isso não. Os irmãos estão com muita coisa, às vezes a gente vê o irmão querendo dar carona no carro sozinho para uma irmãzinha, né? Quando você dá carona para uma senhora, aí é outra coisa, mas você, uma pessoa mais jovem que você,
ir no carro sozinho com você, aí a gente fala para vigiar, não, o irmão está com maldade. E quando que a Bíblia fala assim, ó, apartai-vos da aparência do mal, não precisa nem você, o mal você não pode fazer mesmo, mas a ordem é também se apartar da aparência, para os outros não pensar que você fez. Isso aí você já tem que cuidar. Sem se falar que não se brinca com o perigo. Você não é forte. Acabou de falar, a palavra acabou de dizer que a carne é fraca. Como é que você vem dizer que você é forte? Que você aguenta ficar andando com a irmãzinha bonitinha, fofinha aí no seu carro aí, dando carona? Amém, irmãos? A gente tem que vigiar, a carne é fraca. Então, mas eu vou não sei aonde, vou não sei o quê, aí vai frequentar certos lugares. Não, mas eu continuo lá no meio da rapaziada, porque eu estou convertido mesmo, nada me abala. Aí você continua lá no meio do escarnecedor e esquece do Salmo 1, que manda você largar, sair da rodinha, sair da mesa. Porque o mundo é escarnecedor. Os seus amigos do mundo é escarnecedor. São escarnecedores. No carnaval você vê isso, todo mundo se manifesta. Aí você vem falar que não tem problema nenhum, que você é um crentão. Não tem como, filho. Com a carne fraca do jeito que é. Então, irmãos, a nossa carne, ela tem desejos, tem sentimentos, tem emoções, tem frio, sente calor, nós sentimos tudo, a carne sente de tudo. Então ela por isso é considerada fraca. Não é verdade? A nossa carne tem muitas necessidades carnais que se você deixar, te domina. É onde fala que a carne luta contra o espírito. Por quê? Não é que ela luta, é porque ela tem vontade e desejo que se você não vigiar, você vai acabar pecando e prejudicando o espírito. Estava pronto para ir. Deus falou, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quer dizer uma coisa, que se você não vigiar, vai despreparar o espírito. Ele estava pronto, estava preparado. Mas aí se você não vigiou, deixou a carne dominar, despreparou o espírito. Aí a morte vem, cadê? Vai para onde? Louco, hoje pedirão a sua alma, de quem será? Você vigiou, orou e vigiou para não deixar a carne tomar conta? E aí Jesus, indo uma segunda vez, orou dizendo ao Pai, né? Que se tem que passar, então vamos passar, Senhor. Seja feita a tua vontade. Tem negócio de correr, não tem negócio de ficar de lenga-lenga. Amanhã eu faço, amanhã eu... Tem que passar, vamos passar, filho. Não tem medo de nada. Eu só tenho medo de ir para o inferno. Eu só tenho medo de perder a salvação. De morrer, não. Se morrer salvo, glória a Deus. Amém? Paulo falou que é lucro. Por isso que falou, se eu morrer é lucro. Por quê? Porque ele sabe que a carne é fraca. Quando Paulo falou assim, morrer para mim é lucro. Isso quer dizer o quê? Que ele, se ele for ficar vivo, ele vai ter que orar e vigiar muito, porque a carne é fraca. E os irmãos sabem dos testemunhos que Paulo dá. Por dentro, por fora, as coisas que passou, as afrontas, tudo. Que dá vontade de se levantar, dá. Dá vontade de chutar o balde, dá. Por quê? Porque a carne é a mesma. Nem você falar, não, mas eu não dou. Meu irmão, a tua carne ainda é a mesma. A carne não se converte. O que se converte é o espírito. Então o que fica pronto é o espírito, que se converte a Deus. A carne não se converte. Você pode ter 60 anos de crente, 100 anos de crente. A sua carne não se converteu. Você mortificou ela. O espírito está forte e você está mortificando ela. Se você parar de dar vazão, começar a alimentar ela em excesso e fora da vontade de Deus, você vai ver que ela está estragada, não se converteu nada. Por isso é que o desviado fica pior, né, do que alguém que ainda não aceitou a Cristo, que nunca foi crente. Por quê? O adversário vem e planta, enfia tudo na carne daquela pessoa. Aumenta o vício, é tudo 7 vezes mais. A pessoa fica presa em vício, em cultura, em coisas que ele não consegue mais largar. Fica terrível. Então ele vai assim, então se tem que beber, bebe. Aí no 43 ele fala assim, e voltando de novo, achou-os outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam pesados, Aí aqui Jesus já não falou mais nada com eles.
Ele já tinha falado, viu, irmão? Ele já tinha falado, ó, cuidado, vigia, porque a carne é fraca. Quando voltou, olha, quem falou foi Jesus, hein? Não foi o pastor Carlos, foi Jesus que falou, vigia que a carne é fraca. Então, eu não creio que você vai vigiar só porque eu estou falando, não. Se o Espírito Santo não encher o teu coração, não falar direto contigo, se tu não endurecer o coração, sabe o que vai acontecer? Vai dormir, os olhos vão pesar. Porque a carne é fraca. Aí Jesus nem falou mais nada, porque ele sabe que a carne é fraca. Eles estavam numa situação ali que estavam com sono, muito sono. E se for para fazer a obra de Deus, o sono aumenta. Já reparou? Que você fica o dia inteiro sem beber água, chega na igreja, tu tem uma sede terrível. Dizem até que se os crentes fossem todo dia na igreja, o dia todo, crente não ia ter nem problema de rim mais, de tanta água que ia beber. O camarada quer beber água quando chega, durante o culto, no meio do louvor. Eu acho incrível uma pessoa parar de adorar a Deus, de louvar a Deus, abaixar suas mãos, vou lá beber uma água que eu estou com sede, sai assim do culto assim, ó, distraidamente. Você está adorando a Deus, você parou para ir beber água. Você vai no cinema, fica 3 horas, não levanta da cadeira. Olha como é que a carne é fraca. Dá vontade de comer coisa. Agora acabou o culto, acaba o sono. Você não vê irmão nenhum. Já reparou quando acabar o culto? Olha, quando nós voltarmos para os cultos, você repara. Você não tem irmão que dorme durante o culto, aí quando acaba o culto, o irmão não está dormindo mais, já despertou. Na hora que é para vigiar, ele dormiu. É isso que estou falando aqui, irmãos, de vigiar. Eu falo para você porque acontece isso, irmãos. Eu já tive uma situação difícil. Eu já passei por uma situação difícil de dormir no culto, literalmente. Sempre fui um homem avivado, um irmão avivado, desde que entreguei a minha vida a Cristo. Mas passei por uma tribulação dessa e que, ó, meu irmão, chegava a dormir no culto. Porque eu não me interessava mais nada que estava lá. A carne, o peso do olho. E você não está muito mais acreditando no que está sendo falado, pronto. Então, meu irmão, nós precisamos ser restaurados, precisamos ser renovados, precisamos ter o espírito alimentado, fortalecido, porque provas duras virão, dificuldades virão sobre nossas vidas que nós vamos precisar estarmos fortalecidos. E aí Jesus já achou ele de novo deitado, mas já não falou nada, compreendeu a necessidade, né, porque já havia falado, e deixando ele de novo foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas coisas. Ou seja, não mudou a sua oração. Ó, Pai, tem que passar, deixa passar. E foi o que aconteceu. O pai fez a vontade dele, do Pai, não de Jesus. Amém? Você vê que quando ele acaba de orar, se você continuar o texto aqui, ele vai assim, agora vamos dormir. Mas nisso que eles vão dormir, opa, vamos levantar que já chegou os camaradas aí. Chegaram lá para prender Jesus, já começou a tribulação. Agora, quem não dormiu, não dorme mais. Depois você continua o texto aí que você vai ver. Amém, irmãos? Então vamos orar enquanto é tempo, vamos vigiar enquanto é tempo, porque daqui a pouco não vai haver mais tempo. Não é verdade? Então, essa é a palavra de Deus que eu tenho para os irmãos. Amém? Que nós venhamos estar atentos a essa questão da carne ser fraca, porque não tem crente forte. O que está preparado é o Espírito, no momento que você é santificado, no momento que você tem os seus pecados perdoados, você está pronto para ir para o céu. Se não foi, filho, vamos ter que vigiar. Vamos ter que vigiar, porque a carne é fraca. Amém? Se não vigiar, a carne vai te condenar. Aí você vai, não, mas foi o irmão, foi sim. Não foi ninguém, filho. A sua carne é que é fraca. Porque a luta é necessária. A dificuldade é necessária. Eu não culpo ninguém. Embora as pessoas tenham sido usadas, como Satanás foi, na minha luta também pessoas foram usadas, que se eu ficar na carne eu vou culpar as pessoas, mas eu entendo como sendo um processo de Deus para a minha vida. Estou aqui hoje renovado, restaurado, firmado na palavra de Deus. Amém? Então que nós venhamos perseverar,
nessa palavra, que Deus venha nos ajudar, nos fortalecer, continue vigiando, porque não sabemos o dia nem a hora, a qualquer momento Jesus vem buscar a igreja. E se ele não vier buscar a igreja, pode ser que chegou o nosso momento de ir até ele e nós não sabemos, não é verdade? Então que Deus nos abençoe a todos, para ninguém perder a bênção em cima da hora, como Saul, né? Quando ele acabou de negligenciar, acabou de desobedecer, de cometer um pecado, uma desobediência a Deus, que toda desobediência a Deus é pecado. Quando ele acabou de cometer esse pecado, o profeta Samuel chegou e falou assim para ele: o Senhor ia confirmar a tua bênção hoje. Aí. O Senhor ia te levar hoje para o céu, agora tu vai para outro lugar. Amém? Chegou o seu momento de morrer e você não combateu até o fim, como Paulo disse. Combater até o fim, completar a carreira. Não é verdade? Então que Deus nos abençoe a todos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, glorificamos o teu santo nome. Ó Deus amado, se vamos encerrar essa reunião, esse culto, peço a Ti que receba o nosso culto, recebe a nossa vida, a nossa adoração a Ti, Senhor. Ó Deus amado, e que o Senhor venha abençoar cada participante do culto, aqueles que vão estar ouvindo essa mensagem, não só agora de imediato, porque isso vai estar lá no YouTube e outras pessoas podem ver mais para frente, e que essas pessoas também sejam abençoadas pela Tua palavra, Senhor. É o que eu te peço, ó Deus, que nos ajude, Pai, a vigiarmos, nos fortalece, encha-nos do Teu Espírito Santo para que nós venhamos conseguir a vigiar, Senhor, e mortificar a nossa carne, uma vez que a carne é fraca, Pai. Nos ajuda, Pai, que nós não venhamos ter o intuito de fortalecer a carne não se converte. O que nós temos que fazer é fortalecer o Espírito, para que ele governe sobre a carne. Não dá para fortalecer a carne, não tem esse ensinamento para que se fortaleça a carne. Jesus falou assim: a carne é fraca e nós temos que deixar ela fraca, não tem como fortalecer ela. Para ela perder na luta, você tem que fortalecer o Espírito. Nos ajuda, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja amada, com o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, desde agora e para todo sempre. E que os irmãos que aprenderam nesta noite, que é preciso fortalecer o Espírito, uma vez que a carne é fraca, diga amém. 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 Que Deus nos abençoe a todos.